Olha, a conta de luz anda tirando o sono de muita gente, né? A ideia aqui é a gente mergulhar em algumas dicas bem práticas para conseguir uma economia de verdade na conta de energia. E o melhor de tudo, sem precisar fazer nenhum grande investimento. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar todo final de mês, verdade? Mas olha, a boa notícia é que a solução muitas vezes está em hábitos que a gente pode mudar agora mesmo dentro de casa. Bom, para a gente desvendar essa economia toda, nosso roteiro é o seguinte. A gente vai falar sobre o grande vilão, depois os gigantes ligados 24/7, pequenos hábitos que geram grande economia, tarefas domésticas inteligentes, como deixar o clima sob controle e, para fechar, um bônus especial, uma nova energia. Então, vamos lá! Vamos começar então pelo primeiríssimo da lista, o campeão de consumo na maioria das casas aqui no Brasil. Sim, ele mesmo, o chuveiro elétrico. Entender como esse aparelho funciona é o primeiríssimo passo para uma economia, gigante. Olha só, a diferença de consumo é impressionante. Só de mudar a chavinha ali para o modo inverno, o gasto de energia pode pular até 30%. É muita coisa. É um custo bem alto por um conforto extra que, vamos combinar, muitas vezes nem precisa. Então, resumindo, são 3 coisinhas bem simples que fazem toda a diferença. Primeiro, usar o modo verão sempre que der. Segundo, tomar banhos mais curtos. E terceiro, se for possível, evitar o tal do horário de pico, que vai mais ou menos das 5 da tarde às 10 da noite, quando a energia costuma ser mais cara. Ok, saindo do chuveiro, vamos agora para aqueles aparelhos que nunca descansam. A geladeira e o freezer. Justamente por ficarem ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, a eficiência deles é, fundamental para economizar. E aqui tem um ponto que, olha, muito a gente acaba ignorando. O lugar onde a geladeira fica. Uma geladeira num local bem ventilado, longe do fogão, longe do sol, ela trabalha muito menos. Agora, se ela fica ali, espremidinha, encostada na parede, o motor dela precisa se esforçar muito mais para manter tudo gelado. E aí, já viu, né? Gasta mais energia. Mas não é só a instalação, não. O uso consciente no dia a dia também faz uma diferença enorme. É bom sempre checar se a borracha da porta está vedando direitinho, sabe? Outra coisa, nunca guardar comida quente lá dentro. E aquele abre e fecha toda hora, é bom evitar. E não forrar as prateleiras, para deixar o ar circular sem problemas. Certo, agora vamos falar sobre o famoso efeito acumulado. Sabe aquelas coisinhas pequenas, tipo a iluminação, os aparelhos em stand-by, que sozinhas parecem nada? Pois é, quando a gente soma tudo, o peso na conta no final do mês é bem grande. Gente, olha só este número, 90%. A simples troca de lâmpadas antigas incandescentes por modelos de LED pode cortar o consumo com iluminação em até 90%. É uma das mudanças com o maior impacto e que dá retorno mais rápido para o bolso. É incrível. E tem mais umas dicas aqui que não custam um centavo. Por exemplo, abrir as cortinas de dia e deixar o sol entrar. Pintar as paredes com cores claras que ajudam a refletir a luz. E o básico, né? Criar o hábito de sempre apagar a luz quando sair de um cômodo. E quando for comprar um aparelho novo, é sempre bom procurar aquele selo Procel com a classificação A. Agora, vamos falar de um ladrão silencioso de energia, o famoso modo standby. Sabe aquela luzinha que fica acesa? Pois é. É energia que os aparelhos continuam consumindo só por estarem ligados na tomada, mesmo que pareçam desligados. A TV, o micro-ondas, o carregador do celular, tudo isso vai somando para esse consumo fantasma. E a solução para isso é bem simples, na verdade. A primeira e mais óbvia é tirar o aparelho da tomada. A segunda, que é até mais prática, é usar aqueles filtros de linha, sabe? As famosas réguas com o botão de liga e desliga. Com um clique só, já dá para desligar vários aparelhos de uma vez. Bom, e já que a gente está falando em otimizar, vamos para as tarefas domésticas. Lavar e passar roupa são duas coisas que consomem bastante energia, mas existem jeitos bem mais inteligentes de fazer isso. Para a máquina de lavar, a regra de ouro é uma só: usar sempre a capacidade máxima. Ligar a máquina para lavar pouquinha roupa acaba desperdiçando água e energia, porque ela gasta quase a mesma coisa. E claro, sempre que der, o melhor é deixar o sol e o vento secarem a roupa no varal. As secadoras elétricas são verdadeiras devoradoras de energia. E o ferro de passar, hein? O segredo dele é o seguinte: o momento em que ele mais gasta energia é na hora de aquecer. Toda vez que o ferro é ligado, ele dá um pico de consumo bem alto na rede. Então, a estratégia é ligar o ferro o mínimo de vezes possível. O ideal é juntar bastante roupa e passar tudo de uma vez só. Começar pelas peças que precisam de menos calor e ir deixando as mais pesadas para o final.
E uma dica ótima é desligar o ferro um pouquinho antes de terminar para aproveitar aquele calor que sobra nas últimas peças mais leves. Agora, um capítulo super importante para quem tem ar-condicionado em casa. Sim, é totalmente possível ter um ambiente confortável sem tomar aquele susto na conta de luz no fim do mês. A primeira dica, e talvez a mais importante de todas, é a limpeza do filtro. Parece besteira, mas não é. Um filtro limpinho deixa o ar passar fácil, e aí o aparelho trabalha menos. Agora, um filtro sujo, ele obstrui a passagem do ar, força o motor e o consumo, vai lá para cima. É uma manutenção super simples, mas com impacto gigante. E anota aí o número mágico, 23 graus Celsius. Essa é a temperatura considerada ideal para ter conforto sem explodir a conta. Tentar deixar o ambiente a 18 graus num dia super quente força o aparelho a trabalhar no limite, e o custo disso é altíssimo. E fica uma dica para o futuro. Se um dia for preciso comprar um ar-condicionado novo, vale a pena pesquisar pelos modelos com tecnologia inverter. Eles podem ser um pouco mais caros na hora da compra, mas a economia de energia que eles trazem com o tempo acaba compensando e muito investimento. E para a gente finalizar, tem uma seção bônus. Já pensou se existisse um jeito de economizar na conta de luz sem precisar mudar praticamente nenhum hábito? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas olha, essa alternativa já existe e está aí, disponível. O nome disso é energia por assinatura. Funciona de um jeito bem simples. Uma empresa produz energia limpa, geralmente solar, em fazendas solares. Essa energia vai para a rede elétrica normal da distribuidora e quem assina esse serviço recebe créditos. Esses créditos, por sua vez, são usados para abater o valor da conta de luz todo mês. E o melhor, sem precisar de nenhuma obra ou instalação em casa. É um jeito bem inovador de usar energia limpa e, de quebra, mais barata. E assim a gente chega à final. Deu para ver que existem muitas, mas muitas oportunidades de economia, desde o chuveiro até o carregador do celular. A questão que fica agora é, por onde começar? Qual dessas pequenas mudanças pode fazer a maior diferença na próxima conta de luz? Pensar nisso já é o primeiro passo para um consumo mais consciente e, claro, para um bolso mais aliviado.